Já estamos no nosso horário e a Aparecida, trabalhadora da casa, vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado por Joana de Ângeles. Jesus disse: não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para as preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se coloca as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Desse modo, não te permitas turbar o teu coração nem a mente ante as ocorrências mal-sucedidas. O que o Mestre Jesus vem nos pedir é para que a gente não perturbe os nossos corações, não turbe os corações diante dos sofrimentos, das dificuldades, que a gente não tenha medo e tenha, sim, um enfrentamento. Nos dias atuais, onde todos estamos em crise, o mundo em crise, onde tudo parece estar de cabeça para baixo, nós precisamos manter o equilíbrio, manter a paz interior. E essas palavras de Jesus vêm nos fortalecer com isso, como bênção, como bálsamo. Joana nos pede para que a gente mantenha o pensamento edificante, para que a gente mantenha as práticas do bem. E ela diz para a gente que a rebeldia só torna a dor insuportável. O desespero amplia esse sofrimento. E o desânimo faz com que a gente não tenha vitória. É importante essas dificuldades devem ser encaradas como coisas naturais da vida, porque somos seres humanos e estamos aqui na Terra. O cultivo diário na providência divina nos faz com que a gente não sinta que nós estamos abandonados pelo Pai. Faz com que uma esperança cresça a cada dia no nosso coração, meio que instintivo, quando temos essa fé, essa certeza. Devemos lembrar sempre do que aprendemos aqui nas palestras ou no Evangelho, de que toda dificuldade realmente é uma oportunidade para o trabalho, para o aprimoramento e para que possamos evoluir nesse mundo. É importante que se retire o foco da dor, através do trabalho, através da caridade. Quando cuidamos dos outros, esquecemos momentaneamente as nossas dificuldades. E, ainda assim, trabalhamos pela obra do Criador. É muito difícil, realmente, às vezes, a gente conseguir essas coisas. É muito difícil passar por isso tudo. Parece fácil falar, mas não é. Mas é preciso ter bom ânimo, ter boa vontade. Suplica que o céu te atenderá. E, assim, mediante a tua fé ativa, a tua humildade perante o Pai, a gente consegue sim passar por isso e enfrentar todas essas dificuldades, porque todos nós somos regidos pela lei soberana do amor. Somos filhos do Criador, que é a inteligência suprema, e temos, sim, a possibilidade de estarmos aqui na vida com todas as possibilidades iguais para todos, de aprimoramento e de crescimento. E termino com o pensamento de Chico Xavier. Agradeço todas as dificuldades pelas quais passei. Não fosse por elas, não teria saído do lugar. As felicidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos ajudam muito. Boa palestra a todos. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade. Ao nosso Mestre Jesus, o nosso orientador maior, o nosso grande amigo, a nossa mentora querida, Joana de Ângeles. E pedir que nos envolvam neste momento, para que nós estejamos sensíveis em mente, em coração, para receber os ensinamentos, os conteúdos que nos serão trazidos nesta noite. Te pedimos, Senhor, que estejamos conectados com essa espiritualidade amorosa e, assim, termos melhores condições de apreender tudo que nos for trazido nesta noite.
Pedimos também à nossa mentora querida, Joana de Ângeles, que envolva a Cristiane Niero, trabalhadora da nossa casa, nos estudos que ela preparou para dividir conosco nesta noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um tema bem legal. A Iraci está no livro Amor como Solução, para a gente poder começar a inserir aqui. Se chama Casos Providenciais, mas ele poderia se chamar Pura Magia, tá, gente? Que hoje vamos falar de pura magia. Quando você lê um tema desse, a casos providenciais, né, se a gente parar para pensar, né, é a mesma coisa que a gente falar assim, as coincidências. E quem aqui nunca viveu uma coincidência? Aliás, hoje estaremos vivendo uma imensa, a gente vai descobrir um pouco mais à frente, mas coincidência é o nosso tema. E para a gente poder começar a entrar dentro, né, do que é a coincidência, do que é a tal do acaso da providência, a gente vai trazer aqui, primeiro, o que a gente chama de providência divina, né? A providência é a sabedoria de Deus, que governa tudo do jeito certo, da maneira certa, da forma correta, ou seja, nada no universo pode acontecer sem que Deus saiba, sem que Ele esteja onisciente, onipresente. Isso não existe. Ele é consciência pura. Então, para a gente poder entender isso, a gente tem que tirar um pouco da nossa mente aquela imagem de Deus, uma pessoa, sabe? Descolar de Jesus Cristo a imagem de que Ele é Deus, porque a gente traz isso atavicamente da religião católica. Tanto que quando a gente faz a prece, rarissimamente a gente fala Deus. A gente começa a prece falando com quem? Jesus. E aí está a maior prova de que a gente às vezes esquece a fonte e vai naquilo que é mais próximo da gente. Mas, enfim, ele, Jesus, não esqueceu. E Joana, para trazer isso para a gente nesse capítulo, ela vai colocar exatamente isso. Se a nossa ideia de Deus não modificar, a gente não vai entender coincidências. Por quê? Coincidências, gente, nem sempre são legais. Como assim? Quantas vezes não tem aquela coincidência daquela pessoa que você odeia, ou que você não gosta, ou que você... Nada, né, gente? Fede nem cheiro. Aquela pessoa que qualquer coisa que você tem um ódio, né, um ódio interno por ela, ela vai virar sua cunhada. Ou ela vira, né, sei lá, ou ela namora alguém da sua família, casa com a tua família, ou vira sua chefe, sei lá que raio que acontece, que esse demônio faz parte da sua vida. E aí você fala, poxa, que legal. Né? Aí a pessoa que está mais resignada, ela fala, é para eu aprender, mas aprender o quê? Entendeu? Aprender o quê? Aprender a não matar? Né? Aprender o quê? Aprender a como, né, planejar e não executar? Né? O que a gente tem que aprender? O que fala para a gente daquilo? E tem aquelas coincidências que são maravilhosas, né? Que a gente fala assim, gente, como isso aconteceu comigo? Né? Como que isso pode acontecer? Nossa... foi Deus. Né? Aí a gente está de bem com Deus está legal, Deus está, né, maneiríssimo. Agora, quando é o demônio, né, Deus está louco. Então, a gente vai tentar entender como é que essas duas coisas funcionam. Para isso, a gente vai mudar um pouquinho a nossa ideia da divindade. A divindade, para a gente, ela não pode ser Deus, não pode ser para a gente uma energia. Porque se ele é uma energia, alguém gerou o quê? Essa energia. Ele não pode ser uma pessoa, muito menos, né? Porque se ele é uma pessoa, alguém teve que gerar essa pessoa. Então, você aceita que dói menos e entende que Deus simplesmente é, tá? É e ponto. E para a gente poder entender o que ele é, o que é esse é e ponto, a gente vai trabalhar esse é como se fosse uma lei. E aí eu vou fazer aqui uma analogia da lei da gravidade. Por exemplo, nós não podemos fugir dela. Ela está, infelizmente ou felizmente, eu ainda não sei, né? Depois dos 30 a gente descobre que é infelizmente, porque tudo cai, entendeu? Ela, graças a Deus, atua na gente. Né? Por isso que a gente não está voando, por isso que, né, quando sobe na balança podia não ter gravidade, né, gente? Você sobe lá para se pesar, podia dar uns 10 quilos a menos. Mas, enfim. Então,
essa lei que a gente está falando é como a lei da gravidade. Ela permeia tudo e a todos e não tem como você fugir dela. Não tem como você dar uma bobeira na lei da gravidade. Entendeu? Porque mesmo se você tentar dar uma bobeira da lei da gravidade, você tem que contar com a lei da gravidade para poder fazer uma situação, né, ficar com a gravidade como da Lua, sei lá. Sempre imaginei, quando era pequena, meu sonho era flutuar naquela salinha da NASA. Deve ter uma salinha da NASA que tem gravidade zero, né, gente? Aí você fica lá, flutuando. Mas, com certeza, isso nunca vai acontecer com a minha pessoa. Então, vamos voltar para cá. Então, Deus é uma lei. Que lei é essa, para a gente poder entender, gente? É a lei do equilíbrio. E a gente pode chamar essa lei de equilíbrio da lei do amor. Amor é a gente compreender tudo, onde tudo está, é a gente ter tolerância, enfim, é tantas coisas que eu não vou nem dizer. Eu vou partir aqui da lei do equilíbrio, tá, gente? Então, Deus seria essa lei do equilíbrio. É a lei que rege tudo para que toda a criação dele esteja como uma sinfonia. Né? Se você vai assistir, né, uma orquestra sinfônica, se você tem um ouvido bom, se uma pessoa espirra e faz um né, no violino, você sabe. Entenderam? Então, Deus é um grande maestro que rege a sua criação para que tudo fique em equilíbrio. Ponto. Por isso que o nome é acasos providenciais. Ou seja, né, se Deus vai reger tudo para que tudo esteja em equilíbrio, a gente começa a perceber que esse equilíbrio, eu vou colocar aqui primeiro, ele atuando fora da gente, externamente. Isso aqui é muito simples de a gente ver. Se nós, homens, destruímos a camada de ozônio, a Terra esquenta. Ponto. Deus vai equilibrar de alguma maneira a coisa, não só para tentar manter a criação ali, mas para reorganizar o modelo. Foi, gente? Fala comigo, gente. Beleza, então esse equilíbrio foi. Agora, o que pega a gente é o equilíbrio interno. Por quê? Você imagina que Deus fez a criação maravilhosa, por exemplo, a pedra. A pedra não tem livre-arbítrio, né, gente? Graças a Deus, senão ela se tacava nas pessoas que são ruins, né? Você imagina como é que ia ser, né? Pedra se destacando. Por exemplo, outras coisas que não têm, né, livre-arbítrio. Os animais que às vezes não desenvolvem, né, a consciência, eles não têm consciência, eles não têm livre-arbítrio. Eles podem escolher apanhar ou comer o bolo de cima da mesa, né? Mas não é por um livre-arbítrio, ele não é como nós. Mas, enfim, nós, seres humanos, temos livre-arbítrio. E aí, o que acontece, ser humano das trevas? Acontece que a gente vem aqui, nessa paisagem de equilíbrio, e faz o quê? Desequilíbrio. Esculhamba tudo. Né? O que a gente faz? A gente, porque a gente tem o livre-arbítrio, a gente resolve fazer a coisa do nosso jeito. E aí, meu bem, é a lei de causa e consequência. Aqui se faz, aqui se paga. Você fez, vai... Isso externamente. Fez algum negócio que mexeu com o equilíbrio, Deus vai reequilibrar. Ponto. Mas esse é o equilíbrio externo. Joana trata para a gente, nesse capítulo, do equilíbrio interno. E aí, isso aqui que é o legal da gente falar. O que é o equilíbrio interno? É você. É você estar equilibrado. E o que significa você estar equilibrado? Vamos voltar aqui. Espiritismo básico, aula 1. Você encarna para quê, gente? Para aprender, para se autoconhecer. Essa é a sua missão. Eu conheço vários espíritas que querem, qual é a minha missão? Então, dar um tapa na pessoa. Falar, sua missão é só evoluir, filha. É só você fazer o seu trabalho. Tá bom, porque a pessoa sempre quer uma missão, né? Minha missão é ajudar o próximo. Se você não se ajuda você mesmo, né, querido? Como é que você quer ajudar o alheio, né? Então, vamos lá. Então, a gente começa a refletir, né, sobre o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? A Joana vai questionar a gente aí. Ou seja, essa lei de equilíbrio vai agir no teu autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Aí Joana começa. Aí é aquela parte do livro que você se arrasa, né? Que Joana sempre tem que vir arrasando a gente de algum jeito. Ela vem fofa no começo. Você realmente acha que vai ser muito legal o que ela vai dizer. De repente, ela começa a falar de você sem a sua própria autorização. Então, a gente vai falar tudo que ela contou para a gente aqui no livro sobre você sem a sua autorização. Sobre eu também, né, gente? Que estamos aqui junto e misturado. Vamos lá, equilíbrio interno. Você é um espírito. Você precisa tomar consciência. Se você precisa tomar consciência, significa que existe uma parte sua que é inconsciente, que você desconhece. Só que nós não somos educados para esse mergulho interno,
para desvelar o que está aqui dentro. Nós confundimos, por exemplo, liberdade, né? A liberdade com o fazer o que quer, com a irresponsabilidade, com a liberdade do ser. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Né? Quando a gente fala de liberdade, a gente pensa que uma pessoa livre é aquela pessoa que faz o que ela quer, na hora que ela quiser, como bem ela quiser, sem culpa, sem medo, ela está fazendo, certo? E, pois é, só que não tem nada a ver com fazer liberdade. Tem a ver com ser. Gandhi, preso, perguntaram a ele, quando o senhor for livre, o que o senhor vai fazer? E ele olhou e falou, mas eu sou livre. E acabou a entrevista. Porque a pessoa que responde isso, ela acaba com a entrevista de qualquer ser humano. Né? E aí, o que significa isso, ser livre? Significa que ele podia ser o que ele quisesse, como ele bem entendesse, como fosse conveniente. Só que a gente não pensa assim. Nós não somos educados, a nossa educação não é do espírito, a nossa educação, infelizmente, é da matéria. Então, quando nós não temos uma educação do espírito, entender essa lei de equilíbrio aqui funcionando na gente é muito doida. Por quê? Como é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar da seguinte maneira. Quando você nasce, a sua noção de eu não é sua, é de alguém. Se eu pudesse, eu não me chamaria Cristiane. Não sei, gente. Mãe, você tem bom gosto, que eu sei que ela está onipresente, que todas as mães são onipresentes, né? Mas, enfim, mas eu me chamaria, sei lá, teria um outro nome. Então, o nome que você tem, quem te deu foi quem? O outro. A cultura que você tem, você não escolheu ter. Quando você nasceu, a cultura simplesmente tomou você. Então, muitas das coisas que nós somos, nós não somos. Nós aprendemos que somos. Nós não temos consciência. Nós temos um condicionamento. E aí, como o objetivo do espírito é ganhar consciência, você vai ter que descobrir que você é aquela coisa, ou que você tem aquela qualidade, ou enfim, ou tem que vir a manifestar. Vou dar um exemplo. Sabe aquela criancinha que ouviu a vida inteira da mãe assim, ai, você é muito inteligente, meu filho. Ai, você é maravilhoso. Ai, você é lindo. Aí ela vai para a escola e ela sofre bullying. Porque ela não é linda, gente. A mãe acha qualquer coisa que brotar dela bonito. Né? E tem umas entidades que brota de vez em quando que você fala, nossa, Senhor, bota isso filme aí para não assustar a galera, né? Mas, né, se a gente for parar para pensar, é verdade. Mas aquela mãe acha aquela criança o quê, gente? A coisa mais linda do planeta. Nossa, meu filho é lindo. E ele se acha o quê? Lindo. Ele aprendeu que ele é o quê? Lindo. Gente, essa criança vai para a escola, né, quando ela está na puberdade, que ela quer pegar todo mundo, ela quer pegar as criancinhas, como estão aterrorizadas com ela, fala, a gente não te quer, você é feio. E a criança fica com ódio, porque ela é bonita. Ou seja, ela vai ter que descobrir o que é ser belo, ela vai ter que descobrir o que é beleza, o conceito da relatividade da beleza. Ela vai ter que descobrir tanta coisa e descobrir em si a sua própria beleza. Eu não preciso, para eu ser bonita, eu não preciso que alguém me diga que eu sou bonito. Quer ver um exemplo? Chico Xavier, feio. Feio. Mas lindo ao mesmo tempo, não é verdade? Brad Pitt, bonito. Mas entre Brad Pitt e Chico, eu pego o Chico, gente. Não queria dizer, mas eu prefiro o Chico, né? Muito melhor. Mas, enfim. E é aí que a gente começa a ver a ideia de beleza relativa. Então, tudo aquilo que a gente acha que nós somos, ou que a gente acha que faz parte do nosso eu, a gente vai ter que conscientizar. E aí entra a casos providenciais. Ou seja, quando você está vivendo numa boa, na CNTP, condição normal de temperatura e pressão, né? Você está lá, o pessoal do vestibular até ri, né, gente? Que a gente até tem que usar isso na prova, não sabe nem por quê, né? CNTP, eu nunca usei isso na vida, né? Ainda mais eu que sou terapeuta, né? Agora eu sei usar, né? Que quando a pessoa chega surtando, eu falo, tá fora da CNTP. Né? Mas vamos lá. Essa piada de quem é de exóticos. CNTP. Então, a pessoa está na CNTP maravilhosamente bem, achando que a vida é linda. Aí Deus resolve acabar com a sua alegria. O que ele faz? Ele põe aqui uma pomba louca, ele põe uma coisa estranha, ele põe uma pessoa, ele põe uma situação, ele põe uma zica para você viver aqui. E você fica, não sei por quê. E aquilo começa a desequilibrar você. Em verdade, esses acasos providenciais, essas coisas, essas situações ruins que acontecem conosco, elas estão simplesmente sinalizando que alguma coisa que deveria estar positiva dentro da gente, não está.
E é por isso que essas coisas ruins começam a acontecer. Não tem nada a ver, às vezes, com o externo, tem a ver com o interno. Às vezes, eu não enxergo a minha própria sombra. A gente estava conversando lá em cima, né? E aí a gente fala que a sombra é uma coisa bem cruel. Porque a sombra, gente, ela é projetada. Ninguém vê a sua própria sombra. Ninguém vê os seus próprios olhos. Ninguém vê aquilo que aprendeu que é ruim, que é negativo em si. A gente foge disso loucamente. Aí aparece uma pessoa que nos irrita, que nos magoa, que nos pressiona, e quando a gente aponta para ela, a gente vê nela o que a gente não vê aonde? Na gente. Fulano é isso, fulano me pressiona. Não, fulano não te pressiona. Você que é perturbado e se sente pressionado. Porque se você tivesse autoconhecimento, você ia descobrir que ninguém tem o poder de te pressionar. Que você é dono de si. E você faz ou você não faz de acordo com o seu livre-arbítrio. Ponto. Acabou. Não, mas é que não, mas é que não. Aí é a síndrome de pulo adestrado que a gente tem que agradar o outro para não agradar a gente, né? E aí a gente começa a ficar fora do equilíbrio. Então, esses acasos providenciais, eles vão fazendo o caminho de autoconhecimento. E se você não bota a sonda para dentro de você, vai ter um acaso providencial que vai fazer você botar. Quer ver? Você começa a incorporar espírito. Olha que legal. Quer incorporar? Vocês estão com a cara horrorosa, né? Mas eu estou brincando, tá, gente? Mas, às vezes, o médium faz isso. Às vezes, quando a pessoa ela tem que descobrir a intuição, tem que descobrir a mediunidade, tem que descobrir o lado... Isso é o lado espiritual, é o autoconhecimento. Quando a pessoa tem que entrar nesse barco aqui, ela não entra, o divino, que a gente fala, o espiritual, começa a materializar aqui, ó. Aí você fica sentindo coisas que você não sabe o que é, né? Os seus amigos ficam falando, né, das entidades, né? Vocês estão rindo, gente? Eu tenho uma mãe assim, todo amigo que aparecia na minha vida era Deus providenciando o quê? Um susto prático, né, para a pessoa, para poder pensar no espiritual. Aliás, eu tinha um ex-namorado que ele não sentava nem na cadeira que minha mãe sentava, que minha mãe lia os livros dos espíritos. Ele vinha, sentava assim, era assim mesmo, sentava, daqui a pouco ele fazia assim, não posso sentar aqui. Por que você não pode sentar aí? Não, porque é a cadeira dos espíritos da sua mãe. Eu falo, gente, que doideira, né? Não. Ah, meu Deus, mas enfim. E aí é exatamente isso. Então, gente, acasos providenciais é isso, ponto. E quer ver uma coisa mais legal funcionando na vida, além dos acasos providenciais desse jeito? É que o universo inteiro, por conta dessa necessidade de você se equilibrar, conspira por você. Então, tudo que acontece no mundo é como se fosse um recado de Deus para você do tipo, vai por aqui, faz isso. Só que como a gente não tem a intuição desenvolvida, a intuição é a única função que nos proporciona esse mergulho interno, a gente não percebe. A gente só percebe quando a gente chega em casa, vira para uma pessoa e fala, nossa, aconteceu uma coisa bizarra comigo. Aí você conta aquela coincidência que não sei o quê. Vou dar um exemplo aqui para vocês da coincidência do seja, tá? A coincidência do seja acontecendo, né? Melhor, como é que Iraci fundou o Seja? Foi ótimo. Estávamos em casa, né, meses antes disso acontecer, ela acorda um dia com a seguinte vontade, quero falar com o Divaldo. Aí a gente, tá. E eu quero falar com Bill Gates, né? E eu quero falar com Mickey, eu quero falar, né, com muita gente, mas eu também não falo, não é assim, né? Que é o Divaldo, tá, seu vizinho? Não é. E aí a gente... Legal. E ela continuava. Não, porque eu quero falar com o Divaldo, eu quero falar com o Divaldo. Estava irritando já, gente. Todo dia era a mesma coisa. Parece criança quando quer um brinquedo. Ela queria o Divaldo. E aí, aí ela cogitou a hipótese para a Bahia. Aí a gente viu que a coisa era séria mesmo. A gente falou, não, cara, a coisa tá doidona mesmo. Não, o que é isso? E aí, de um dia, do nada, brota uma amiga dela em casa. Posso passar na sua casa? Pode. Brotou na casa dela e falou assim... Olha que coisa louca, eu consegui 2 ingressos para o seminário do Divaldo Franco, que vai ter ali no Quilômetros de Alegria Hall, Quilômetro de Vantagem, Metropolitan, Citibank Hall. Aquele lugar no Via Parque, tá, gente? Então, olha, consegui isso para a gente ir. Será que você pode? Nossa, a bichinha ficou, gente, ficou na alegria, que era só sorriso. Né? Era só sorriso. E ela feliz da vida, eu vou falar com o Divaldo, mas você vai falar o quê, mãe? Não sei. A gente, legal, né, senhora? Chegar agora e falar com o senhor, não tem ideia do que você vai ser, entendeu? Aí a gente, não, né, mas pensa aí, não sei. Aí ela chega lá, encontra com o Divaldo e fala, Divaldo, tudo bom? Eu queria muito falar com você. Ele, minha filha, não vai dar. Não vai dar porque eu vou sair daqui, vou para uma palestra em São Luís do Maranhão, vou ter que pegar o voo correndo, não vai dar. Aí ela fez aquela carinha triste, que a Iraci, quando faz a carinha da tristeza,
Já viu? Dá dó? Dá uma dó, gente. Dá uma dó que é horrível. Né? Ela fez a carinha da tristeza. Sabe o gato do Shrek? Que era assim. Aí o Divaldo já olhou e falou, não, mas espera aí que de repente eu tenho um recado para você. Aí ela se assustou. Para mim estava super normal, né? A pessoa que quer falar o que não sabe só pode ser um recado além. E aí ela se assustou, foi, sentou lá na cadeira, esperou. Quando deu a hora que ele foi autografar os livros, ele mandou chamá-la. Olhou para ela e falou assim, Joana de Ângeles está aqui do meu lado, mandando você fundar um centro espírita na Barra da Tijuca, que ela vai te dar toda a orientação necessária. Que ela quase desfaleceu, né? E fez aquela cara assim, nossa, que presente lindo, né? É a mesma coisa chegar com um cachorro em casa. Olha que eu ganhei, mãe! Que é isso? Né? Uma vez eu cheguei com um coelho em casa, eu nem cheguei, eu liguei para ela e falei, mãe, ganhei um coelho. Ela, doa agora. Doa agora. Eu tive que doar o coelho, gente. Não deu, eu não fui dona do coelho 5 minutos. Doei para a primeira criança que falou, ah, que lindo. Eu falei, é seu. E aí a mãe que se vire, né? E aí o que aconteceu? Ela ficou assim, olhou para o Divaldo e falou, nossa, eu não sei nem como agradecer. Aí ele olhou para o lado, deu uma risadinha, falou assim, Joana está dizendo, não agradeça, trabalhe. Faça tudo aquilo que você foi preparada para fazer. E aí, meu bem, vocês estão aqui, né? E fora essas coincidências, a própria logo do Seja foi uma grande coincidência, né? Porque anos antes dela receber essa mensagem, eu tatuei a borboleta aqui nas costas azul, porque eu acordei um dia com uma vontade imensa de tatuar uma borboleta azul. Assim. Aí a Iraci achou que eu fosse tatuar um negocinho desse tamanho, sabe? Uma formiga, né? Quando eu chego com isso, ela, credo, que coisa horrorosa, não sei o quê. Aí meu pai achando a coisa mais linda do mundo, né? Aí depois ela começou, é bonito, bonito. Vamos achar uma logo para o Seja. Aí eu, né, que nem, borboleta, borboleta. Ela, não, Cristiane, tem que ser uma coisa que vai mostrar a transcendência. Clicou na internet, apareceu a transcendência. 3 borboletas voando assim, em degradê. Azul. Aí ela olhou para mim e disse, acho que vai, né? Eu, vai que é um recado do Senhor. Né? Aí foi. Né? Então, gente, coincidências, elas falam disso pra gente. Quantas vezes a gente deixa passar a coincidência porque a gente está vivendo tão aqui no mundo que a gente perde a capacidade de olhar a beleza das coisas. Né? Então, vamos dar um exemplo. Né? Quer ver outra coincidência? Vou só citar aqui antes de eu falar do exemplo. Tá? Quantas vezes você não sonhou com alguma coisa, acordou no dia seguinte e aquela coisa estava ali? Né? Não, o Ricardo até fez a cara, se é verdade, né? Porque o Ricardo ele é bizarro das coincidências. Né, gente? Bizarro, porque as coisas acontecem, não tem jeito. Isso, o nome disso é sincronicidade. Quem vai falar para a gente sincronicidade é Einstein, é Planck, é a física quântica, é Deepak Chopra, é Amit Goswami, que perceberam através da ciência o estudo dessa sincronicidade, dessa inteligência que faz com que tudo aconteça da forma que tem que acontecer. O nosso problema é que quando a coisa não é ao nosso favor, a gente não quer entender. A gente quer reclamar. A gente nunca acha que é uma coisa boa. A gente tem uma coisa completamente contrária entre o bem e o mal. A gente acha que o bem é quando a gente está se sentindo bem. E o mal é quando acontece alguma coisa negativa para a gente, algum desafio. Para Deus, é exatamente o oposto. Para Ele, ruim é quando você está ali, igual a hidra vivendo. Sabe a hidra, que é aquela plantinha que cola e fica só retendo o que passa? Você está igual uma hidra. E para ele não está legal, porque você não está tendo autoconhecimento, você não está se enxergando, você não está se trabalhando, você não está vivendo, você não está amando, você está hidrando. E aí o que ele faz? Ele bota ali uma magia na sua vida. Por isso que a palestra de hoje tinha que ser o quê? Pura magia. Ele põe a magia na sua vida. E aí acontece o quê? Você começa, ai meu Deus, não sei o quê. E aí você tem que pensar, você é obrigado, se você for uma pessoa iluminada, a mergulhar internamente e a tentar entender para que isso acontece na minha vida. Quando você faz a palavra para que, muda-se tudo. Porque o porquê, eu te explico. Porque sim. Né? Porque Deus quis. Ou porque é da outra vida sua passada, que você também não lembra. Entendeu? Ou seja, o porquê é fácil Deus dizer para você. Agora, o para quê é a pergunta do sábio. É a pergunta que todos nós devíamos fazer todos os dias. Para que isso me acontece? Onde isso fala de mim? Aonde isso é um eco, isso é uma voz divina para que eu enxergue as coisas que têm que mudar e têm que acontecer na minha vida? Uma doença, por exemplo, aliás, é o tema que a gente vai levar para o MedSnap, né? Uma doença é exatamente isso. A gente pensa, às vezes, que uma doença, que uma gripe é uma bobeira. Não é. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo da gripe, do resfriado. Né? A gripe e o resfriado acontecem não quando a sua imunidade baixa. Joana já fala da psiconeuroimunologia, né, que vem falar para a gente sobre a ligação da psique, da sua mente, com a sua imunologia. Né?
E o que a gente fala? O que é a gripe? A gripe é muito simples. Quando você fica gripado, você não faz aquela montanha de papel higiênico, tanto que o nariz escorre, fica em casa, não tem que ver ninguém, fica deitado. Quantas vezes o cansaço ou o estresse, ou você está batendo, dando murro em ponta de faca, e você não aguenta mais e não percebe, vem uma gripe para te tirar daquilo. Fala, cara, pensa, calma, recolhe. Aí a pessoa louca toma Tardifor, né? Toma sei lá o que ela toma, vai malhar, vai viver. E aí ela cria uma coisa pior ainda para fazer ela parar e refletir. Aí a gente fala que as doenças falam. Aliás, tem um livro fantástico que você tem que adquirir aqui embaixo, porque é o livro da sua existência, que é Doença como Símbolo. Ela vai falar para a gente de que todas as doenças elas falam para a gente do nosso equilíbrio inconsciente e consciência. Então, por exemplo, quando eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade lá de ter as minhas relações, dificuldade nessa troca, eu vou manifestar pedras no rins. Dificuldade de mudança, eu vou manifestar pedra na vesícula. Né? Quando a minha estrutura tem que ser modificada, quando eu preciso perceber que a estrutura do meu eu tem que ser modificada, eu vou quebrar um osso, vou ter problema, né, na parte óssea. E por aí vai, gente. Tá? Por aí tem um monte de recado para a gente ver. Só que a gente só vê se os olhos de ver estiverem abertos. Os olhos de ver é o olho do extrafísico. Extra, o que está para além do físico. Ou seja, o que esse mundo físico quer me dizer que eu não estou entendendo? Porque, de fato, a nossa materialização, a encarnação, a matéria que a gente está vendo hoje aqui, né? Isso aqui só existe para que você se enxergue. Porque nós não podemos enxergar o que está dentro de nós, a nossa própria psique. Então, a psique, ela se coloca aqui fora. Vou dar um exemplo. Por que você é apaixonado pela pessoa que você... Hoje é dia do beijo, vocês sabiam, gente? Todo mundo sabia. Dia do beijo, todo mundo sabe, né, gente? Todo mundo sabe, né? Mas vamos lá. Mas hoje é o dia do beijo, por exemplo. Por que você tem vontade de beijar uma pessoa e a outra você até se benze? A pessoa nem te dá 2 beijinhos. Tem vontade de andar com os alhos, assim, né? Por que uma você fala, gente, curti, e a outra você fala, nossa, Jesus, abençoa só, né? Deixa ali no canto. Né? Por quê? Cara, a gente não sabe e a gente se conforma em não saber. Então, vamos lá, por quê? E aí vem o nosso autoconhecimento, vem as questões. Porque quando a gente se atrai pelo outro, na verdade, não é seu coração que bate. Isso é lindo, né, gente? Mas não é verdade, tá? Isso é lindo, mas não é verdade. É igual o coelho da Páscoa, criança. Tem criança aqui, gente? Tampa o ouvido dela que eu vou contar um bafão. Não existe. Tá? E não... existe, no caso, né? Enfim, né? Exatamente. Quem bota ovo é galinha, quem faz chocolate... Minha mãe era ótima. Quando a gente era mais nova, ela fazia chocolate em casa, na cozinha, na Páscoa. Ela mesma fazia os ovos. Aí eu chegava na cozinha, mãe, o que você está fazendo? Ela, chocolate. É ovo de Páscoa? Não, é chocolate. E aí, na Páscoa, aparecia um chocolate com o mesmo papel celofane que ela embrulhava os outros chocolates, mas esse foi o coelhinho da Páscoa. E eu ficava pensando, estranho. E, por vezes, eu pensei, será minha mãe o coelho da Páscoa? Mas não era, gente. Não era. Depois eu fiquei chocada. Mas, enfim, né, já cheguei a perguntar, inclusive, se não para o próprio Papai Noel, porque eu achei o quê? Eu achei uma fantasia uma vez ali perto de casa, falei, lá, descobri, né? Mas, enfim, vamos voltar para cá? E a gente vai fazer esse tipo de pensamento. Para que as coisas acontecem na nossa vida? Se a gente não descobrir, a gente não consegue transitar. Aí os acasos começam a ser desagradáveis. Jung fala uma coisa ótima. Ele fala assim, se você não sabe o que te atrai no outro ou o que te repele no outro, e você fugir disso, essa coisa se manifesta na sua vida como destino. Ui. Ou seja, se você não descobrir o que está dentro de você, vira destino, então descobre logo. Entendeu? Então, se você tem aquele marido que você não curte, né? Porque a gente sempre tem uma parte do marido que a gente não curte. Se tem uma esposa estranha, se você tem um filho que está dando problema, né? Se você tem um chefe estranho, meu filho, entra na terapia, entra no mergulho do si mesmo, entra aqui no autoconhecimento, porque senão essa porcaria vira destino e você vai ser mãe dele na outra vida. Tá? Quando não esposa, quando não pai, então você faz logo e isola o negócio aqui, ó, que é isola, né, que tem aquele negócio, você isola logo. Por quê? Porque as coisas são assim. Quando a gente se atrai pelo outro, normalmente é o que nos falta que o outro tem e a gente não vê.
As mulheres, normalmente, vamos falar aqui, né, sobre o nosso mundo, que é machista. Machista não, que ele é paternalista, né? As qualidades do masculino são mais evidenciadas aqui. Então, você é bem visto se você é uma pessoa inteligente, objetiva, racional, né? Uma pessoa, um pensador. E você é mal visto se você é uma pessoa sentimental, né, intuitiva. Chega na sua empresa e fala assim para o seu chefe, né? Seu chefe está fazendo lá enfim, está botando lá os dados, você vira e fala assim, ai, chefe, eu tive uma intuição que isso não vai dar certo. Vocês riram por quê? O que ele vai falar para você? Passa no RH, filha. Passa no RH, porque a coisa está tensa para o seu lado, né? Os fatos não mentem. E a gente não tem essa busca do feminino. Então, muitas mulheres, porque mulheres são assim. Quantas vezes você não estava fazendo um negócio errado e a sua mãe de costa gritava assim, tira a mão daí. Você ficava até nervoso, você falava, cara, como isso? Entendeu? Por isso que eu até falei que eu gosto aqui do nome da minha mãe, porque quando eu chegar em casa, eu vou entrar, ela vai falar assim para mim, tem algum problema com Cristiane? E aí eu vou ter que explicar. Entendeu? Mas a verdade, enfim, é essa. Então, a gente tem que sempre estar fazendo essa reflexão. Vou buscar no outro o que eu não tenho em mim. Se eu não vejo, se eu não acho, eu não consigo me trabalhar. Se as mulheres não entenderem que a valorização começa com elas se valorizando pelas qualidades do feminino, não é se igualando ao masculino, é valorizando a intuição, a sensibilidade, essa capacidade da loucura que a gente fala que as mulheres têm, né? Enquanto a gente não valoriza isso, ninguém vai valorizar por nós. Então, a mulher tem que subir e o homem tem que descer, tem que olhar para aquilo que desvaloriza. E, gente, é por isso que se atrai. E é por isso que sempre tem aquela história de você falar assim, nossa, eu sou uma pessoa super tranquila, casei com uma mulher brava. Por quê, né, gente? Por quê? Por que isso vai acontecer? Por conta dos acasos providenciais. Então, quando a Joana fala para a gente de sincronicidade, ela diz isso aqui. Deus, ou melhor, a sincronicidade, ou melhor, as coincidências, né? A frase dela é essa, a coincidência é a presença discreta de Deus programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. Então, se eu começo a olhar que o mundo conspira a favor de mim e mudo a minha ideia de bem e mal, do bom e do ruim, e começo a entender que o bom é aquilo que me promove para a consciência, mesmo que seja uma dor, e o ruim é aquilo que me impede de ver a mim mesmo, de tomar contato com o meu Deus interior, se eu mudo essa óptica que eu olho o mundo e que eu olho a vida, eu começo a perceber que o universo conspira a meu favor o tempo todo, com a chuva lá fora, com o vento que venta, onde você mora, as pessoas que estão do seu lado, o seu trabalho, as suas escolhas, tudo conspira para que você se enxergue. Isso é o acaso providencial. E se você não tem esse pensamento interno, íntimo, para tentar se entender, aí vem aquela parte que eu falei da lei que compensa o externo. As coisas se materializam, as coisas começam a acontecer de uma maneira que não é legal para que a gente possa fazer esse mergulho interior. E é só isso que Joana tem para nos dizer, né, gente, nesse capítulo. O livro inteiro é baseado nessas reflexões que ela vai fazendo acerca da necessidade do espírita entender que, porque ela escreve para o meio espírita. Então, a gente fala do espírita, para o espírita entender que não está no fazer a caridade, ela está primeiro no ser, porque quem é sempre faz, mas quem não é só faz. E aí a gente não entende porque que a pessoa às vezes entra aqui no centro e fala assim, entrei aqui para melhorar de vida, mas não está dando certo, está acontecendo um monte de coisa comigo, eu estou fazendo, mas não está adiantando. Exatamente essa que é a questão, porque você está fazendo e não está sendo. A pergunta para quê não é o seu mantra diário, porque quando ela for o seu mantra diário, você acorda e pergunta, para quê, para quê, para quê, as coisas começam a se modificar. A gente começa a olhar para a vida de uma forma diferente. E o nome disso é sincronicidade. E se vocês começarem a abrir os olhos para a sincronicidade, vocês vão ver que ela acontece o tempo todo. O tempo todo. É que a gente não está de olhos abertos, mas ela acontece o tempo todo. Ela acontece num número que você vê, ela acontece numa coisa que passa pelo seu lado, ela acontece numa situação que você viu ali e vai vivenciar mais ali. Ela acontece o tempo inteiro. Por isso que o destino depende de nós. Destino vai de quando eu fujo de mim mesmo. Agora, ao passo que o livre-arbítrio é uma escolha e ele pode ser usado para que eu possa ser realmente livre,
como Gandhi nos ensina, ou prisioneiros de nós mesmos, do nosso próprio destino, da nossa própria ignorância. Então, que a gente possa, ao longo dessa semana aí, dessa semana de Páscoa, que vai falar para a gente sobre o ressuscitar, sobre o morrer e o nascer de novo, que nós possamos morrer para o homem normoide, para o homem mundano, que é aquele homem que vive, e começar a viver para o homem que realmente vive a sua vida, a sua interioridade, a busca de si, o para quê, que tem uma conexão profunda com o divino, porque ele vê o divino acontecendo o tempo todo, em todas as coisas, em todos os eventos, em todos os lugares. Aí a gente pode fazer aquele mandamento que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu não mais creio em Deus, eu sei de Deus, porque eu o vejo, eu o sinto, eu percebo Ele agindo na minha vida, e não existe como eu não ser grata a Ele, pois Ele sabe do meu desequilíbrio interno, e eu muitas vezes não consigo ver. Então, eu preciso ser grata. E aí que vem a psicologia da gratidão, de nós sermos gratos a tudo que nos acontece. Não tem nada a ver com agradecimento, tem a ver com um estado íntimo de felicidade, porque tudo está da maneira certa, da forma correta, como deve ser. Foi, gente? Então, né, indico aí para vocês uma terapia da Páscoa, para que a gente possa fazer esse mergulho, pensar no nosso feriado, não só curtir comer ovo de Páscoa, né, mas que o nosso ovo, que simboliza o renascimento, possa simbolizar para a gente realmente um renascimento da nossa consciência, do nosso Cristo interior. Muito obrigada, boa noite a todos.